Oiê! É a primeira vez que eu faço um vídeo sobre isso, principalmente porque esse vídeo não foi roteirizado, é só os meus pensamentos, a minha história e como você pode fazer também da minha história, da minha experiência, uma inspiração para você. Meu nome é Rafaela Chagas, se você não me conhece. Eu tenho 24 anos, não, 25, eu fiz 25 na semana passada. E hoje eu vou falar sobre o meu negócio, como eu criei um negócio na internet, como eu fiquei milionária em 2 anos. E saindo de um emprego CLT, onde eu ganhava R$ 2.000, para um mercado onde eu faço mais de 12 milhões de reais por ano, sendo uma pessoa comum, começando do absoluto zero, sem ter ninguém para me empurrar ou para me agenciar durante esse processo. Então, esse vídeo ele vai ser não só para contar a minha história, mas que você consiga se identificar com a minha história também, com o meu negócio, e consiga ter ideias para construir o seu dentro da internet. Eu sempre enxerguei a internet como um grande potencial para fazer dinheiro mesmo. E quando foi ali mais ou menos 2013, sei lá, 2014, eu tinha um fã-clube pro Justin Bieber e pra Demi Lovato. E eu gostava muito dessas coisas de arte, eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito criativa. E aí, eu participava dos fã-clubes e eu era aquela pessoa que fazia arte, sabe? Capa para Facebook no Photoshop mesmo. Na época era Photoshop e Photoscape, eram 2 programas que eu usava. E aí eu fazia várias artes para Facebook e aí eu acabava... Essa foi meu primeiro pensamento como empresária aos 14 anos, porque eu via aquilo ali como uma oportunidade de fazer dinheiro. E aí eu vendia isso para as pessoas da minha escola. O segundo contato que eu tive com a internet foi quando eu criei um Instagram, ali mais ou menos em 2015. Ele não era um Instagram que eu postava coisas sobre mim, porque eu sempre fui uma pessoa que sofreu muito bullying, passei por muitas críticas e eu tinha muita vergonha de me mostrar. Então, nesse Instagram, eu ficava postando coisas de outras meninas, sabe? Não sei se vocês já conheceram um Instagram que era tipo moda para as meninas, era tipo isso. E aí eu ficava postando notícias de blogueiras, postava fotos dos looks delas, postava várias coisas. E eu comecei a ganhar muitos seguidores nesse Instagram. E aí eu comecei a receber várias propostas de parcerias, de marcas querendo que eu divulgasse as marcas dentro desse perfil. E eu fechei com parcerias incríveis, inclusive eu fechei com o perfume da Chanel, eu lembro até hoje, com produtos importados, com óculos, com roupas. Na época eu fazia só permuta. E aí eu colocava minha tia, Renata, e a minha prima também, coincidentemente, Renata, para fazer as fotos, porque elas eram mais bonitas. E no meu Instagram pessoal, em contrapartida, eu tava tentando outros trabalhos. Eu fui maquiadora, comecei na maquiagem com 16 anos, 2016, então eu usava o meu Instagram em 2016 para poder divulgar a minha maquiagem, meu trabalho como maquiadora. Durante esse processo também, eu perdi 20 quilos, e aí eu montei um brechó com as minhas roupas antigas. E eu também fui comissária de festa, então as festas aqui da minha cidade, eu vendia os ingressos, era tipo uma cambista. E a cada 10 ingressos que eu vendia, por exemplo, eu ganhava um. E aí a gente conseguia fazer uma graninha ali também. E aí isso foi acontecendo quando foi mais ou menos em 2019, eu decidi juntar os 2 Instagrams e comecei a postar fotos minhas nesse Instagram. E aí quando foi mais ou menos ali, nessa mesma época eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de publicidade. Na verdade, eu entrei na faculdade de Direito, e aí eu fiz um período de Direito, e a minha professora, ela era muito amiga da minha mãe, então ela tomou a liberdade de falar pra mim assim, Rafaela, você não combina muito com a advocacia. Você já pensou em tentar alguma coisa ligada à publicidade, à internet, à comunicação? E aí, pelo meu estilo de vestir e pelo meu estilo de me comunicar, as pessoas percebem de longe como eu sou uma pessoa comunicativa. E aí eu fui, conversei com a minha mãe, com meu pai na época, e eu fiquei morrendo de medo deles não aceitarem essa mudança de faculdade, né, de curso. E eles aceitaram super bem. E aí foi quando eu entrei pra faculdade de publicidade e eu não postava conteúdo, assim, nas redes sociais. Eu postava alguns videozinhos de transições de look, algumas fotos, mas não era nada conteudista. Eu tentei várias coisas, então mudei de nicho várias vezes, tentei fazer lifestyle, também não deu certo. Mas um certo momento, as coisas mudaram, sabe? Quando eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, eu saía da minha aula de faculdade e a cada aula que eu tinha, eu fazia um vídeo no TikTok. Foi onde eu comecei
a construir o meu nome e a minha marca pessoal. O que mudou muito o meu jogo foi quando eu entendi que eu não precisava criar conteúdo, que eu poderia documentar aquilo que eu estava vivendo, porque era algo relevante para outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a ter um nicho, foi quando eu fui para o nicho de criação de conteúdo, de marketing, onde eu falava exatamente o que eu aprendia dentro da faculdade. Então é como se eu estivesse dando uma aula para essas pessoas que não tinham acesso a essas informações. E aí foi quando eu entendi duas coisas. A primeira coisa é que todo mundo que falar para você que você consegue crescer na internet sem um nicho, sendo você mesmo, falando do seu dia a dia, essa pessoa tá errada. Eu tentei isso por diversos anos e não tive sucesso. Eu só tive sucesso mesmo a partir do momento que eu escolhi um tema e comecei a falar sobre este tema eternamente, que é como eu falo até hoje. Então, se você, no início, não for uma pessoa super talentosa ou super criativa, a ponto de criar um formato diferente para você, a ponto de fazer com que seus vídeos viralizem com a sua história, que é uma história super diferentona, você não vai conseguir crescer sem um nicho. Então essa ideia do eu nicho ou eu posso ser um próprio nicho, na verdade, é o que as pessoas querem que você acredite. Porque nós, não sei se você é assim, mas eu sou uma pessoa multi-apaixonada, eu gosto de várias coisas. Então para mim seria um sonho abrir o meu Instagram e falar sobre várias coisas diferentes. Então a partir do momento que eu vejo alguém na internet falando que eu posso ser o meu próprio nicho e que eu posso crescer e que essa é a tendência do ano, que eu posso crescer sendo eu mesma e falando sobre diversos assuntos, você acaba engajando com aquele conteúdo acima do normal, porque ele é uma quebra de padrão, né? Ele vai contra o que todo mundo sempre falou, que você precisa ter um nicho, um segmento, um tema. E além de ser uma quebra de padrão, ele fala o que você quer ouvir. Então, muitas das vezes a gente acredita nessa ideia. Mas as pessoas que estão criando esses vídeos, geralmente são pessoas que falam, que têm um nicho específico, que falam sobre criação de conteúdo, que falam sobre marketing, que falam sobre gravação, sobre edição. Então, hoje eu cheguei nessa conclusão, na verdade não hoje, mas desde quando eu comecei, que começou a dar certo, de que você sim precisa ter um segmento para fazer com que as pessoas te acompanhem. E o meu segmento que eu segui na época foi o marketing. Então tudo que envolvia marketing, criação de conteúdo, branding, criatividade, eu estava falando sobre isso no TikTok. E eu comecei a falar muito sobre isso lá, até que eu tive meu primeiro vídeo viralizado, porque eu comecei a fechar muitas parcerias com marcas nessa época. Curiosamente, eu comecei a falar mais sobre marketing e atrair mais parcerias com marcas. Isso foi bem bizarro, mas eu acredito que foi porque eu comecei a criar uma comunidade de pessoas que realmente me seguiam porque gostavam do meu conteúdo e queriam ver o próximo. Então acho que esse é o interessante do nicho. Quando uma pessoa te segue por um conteúdo específico, ela vai te seguir porque ela sabe que ela vai receber um outro conteúdo daquilo que ela gosta, né? Então é mais fácil de você criar a sua comunidade e manter a sua base. E o segundo pilar, assim, que eu entendi que tudo mudou foi quando eu parei de criar conteúdos e comecei a documentar a minha vida. Na hora de criar conteúdo, eu ficava muito na dúvida do que eu ia criar, se tá bom meu roteiro, que ângulo que eu ia ter. Então, assim, eu parei de focar nessas neuras. Comecei a abrir o TikTok, que é uma rede mais de descoberta, então eu abri o TikTok com a câmera frontal mesmo, onde eu estivesse, e gravava conteúdo sobre o que eu estava aprendendo, levando a informação para mais pessoas. Eu também estava no CLT nessa época, porque o meu trabalho como maquiadora deu errado. Na pandemia também eu abri uma marca de óculos, então eu comecei a vender óculos e deu errado. E eu já fiz muita coisa no digital. Teve um dia que eu sentei com meu marido, que a gente tá junto desde quando eu tinha 16 anos. E a gente namorava na época e a gente começou a pensar, assim, a gente começou a viajar nos nossos maiores sonhos. E um dos nossos maiores sonhos era ter uma casa própria. E aí a gente começou a pensar em planos de como a gente poderia construir uma casa própria e ter o nosso canto, o nosso lar. E aí a gente começou a pensar em várias coisas para fazer na internet. Aí a gente tentou PLR, a gente tentou dropshipping, o Pedro também foi gestor de tráfego, a gente tentou várias coisas durante o processo. E a gente não teve sucesso nisso, mas eu não falo que foi perda de tempo ou perda de dinheiro ter aprendido sobre essas coisas, porque eu acredito que tudo que eu aprendi me moldou, sabe, para ter uma base, uma consciência ampla sobre a internet. Eu tinha um ano, mais ou menos, que eu postava conteúdo. Eu comecei a fechar parcerias com marcas e eu comecei a focar o meu conteúdo mais focado em parcerias, em como eu estava fazendo dinheiro ali na internet. Por quê? Porque naquele momento eu estava no CLT
E aí, durante o CLT, eu comecei a fazer outras coisas porque eu pensava, cara, eu não quero ser CLT pra sempre. Então eu preciso já tentar a minha vida neste momento. E aí eu comecei a trabalhar com marcas, comecei a fazer conteúdo para as marcas e eu comecei a ensinar as pessoas a criarem conteúdo para as marcas. Então eu comecei a ensinar as pessoas a criarem um Media Kit, porque eu também sou designer gráfico, então eu ensinei as pessoas a desenvolverem um Media Kit, ensinei as pessoas a entrarem em contato com as marcas, ensinei as pessoas a criarem conteúdo que fosse atrativo para as marcas, porque era exatamente aquilo que eu estava fazendo. Então eu começava a documentar tudo que eu estava fazendo para as pessoas. E eu não importava com a quantidade de visualizações, eu não estava nem aí com as pessoas que estavam me julgando, eu realmente focava no meu objetivo, que era ter a minha casa própria, e esquecia de todo o resto. E eu abri uma live no meu Instagram toda quinta-feira, durante um ano inteiro, sem ganhar nada por isso, que chamava Quinta com a Rafa, onde eu dava mais dicas, um pouco mais extensas para essas pessoas que me acompanhavam. E aí eu cresci uma base de seguidores muito grande. E toda vez que eu fazia as lives, as pessoas me pediam para eu ensinar mais, sabe? Queriam mais de mim. E aí o meu marido, que na época era namorado, ele virou para mim e falou assim, grava e ensina essas pessoas, grava um curso, as pessoas me pediam um curso, grava um curso, ensina o que você sabe. E eu falava, cara, eu não sou professora, como que eu vou fazer isso? Eu não sou professora, eu não consigo fazer isso. E aí foi um dia que eu resgatei a minha criança interior. Quando nós somos crianças, nós somos extremamente criativos, nós criamos mundos, teorias, e quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o mundo não é um morango como a gente pensava que era, e aí a gente começa a perder nossa criatividade. E aí, nesse exercício que eu fiz de entender quais eram as crenças que estavam me moldando e quem eu era de verdade, eu descobri que, na verdade, eu sempre nasci para ser professora. Porque antes dos meus 7 anos de idade, eu era a melhor amiga das professoras, eu era a aluna que levava presente, eu era a aluna que gostava de estar perto, eu fui dama de honra de uma das minhas professoras. E aí, quando eu fiz esse resgate da minha criança interior, eu entendi que fazia sentido. E aí foi quando eu decidi realmente ensinar outras pessoas. Foi quando, em 2022, eu abri minha primeira mentoria, que tinha algumas aulas gravadas, mas a maioria das aulas eram ao vivo. E eu comecei pela mentoria. Achei melhor do que começar por um curso, porque o curso, assim, eu acho que tem muito investimento no início, você precisa investir em página de vendas, em anúncios, em VSL. Então, assim, na consultoria eu já tinha uma base ali de pessoas, uma demanda reprimida de pessoas que queriam aprender comigo. Então, uma dica que eu posso te dar hoje é, antes de você criar qualquer coisa para vender para sua base, primeiro, você precisa construir uma base. Então, hoje muito se fala de que qualquer pessoa consegue lançar um curso, qualquer pessoa consegue vender cursos ou vender no automático, mas eu não acredito que isso seja uma verdade. Principalmente hoje, que o poder de compra ele não é linear, né? Antes as pessoas elas assistiam um anúncio e elas compravam um produto. Hoje as pessoas assistem um anúncio, elas pesquisam sobre o produto, elas conversam com outras pessoas que compraram o produto, para depois comprar o produto. Então não é mais linear. Então hoje vender é um pouco mais difícil. Então se eu estivesse começando, hoje eu começaria da mesma forma que eu comecei há 3 anos atrás, que foi nessa metodologia de mentoria, consultoria. Eu começava a criar conteúdo para as marcas. No início eu não precisava postar, não precisava ter seguidores. Então é um ótimo caminho se você quiser começar na internet hoje e não sabe por onde começar. O GC é o conteúdo gerado pelo usuário. Você cria conteúdo para as marcas e as marcas usam o seu vídeo nas redes sociais delas e em anúncios. Você é aquela pessoa que cria anúncios, sabe, para as empresas, esses vídeos de resenha. E aí eles preferem pessoas comuns, pessoas normais, porque são pessoas que transmitem mais confiança e conversam na linguagem, sabe, do cliente ideal. Se eu pudesse passar um plano hoje, seria comece devagar, sabe? Comece com um mercado, tipo o GC ou outro mercado que não te toma tanto tempo, te coloca na internet, faz você sentir o que é o digital, para depois você migrar. Eu sempre falo que o GC ele nunca é o fim, ele sempre é o meio para grandes negócios para você construir. E como eu já tinha uma demanda reprimida, porque eu já tinha criado base, então olha a importância de você ter um nicho. Se eu tivesse falado só sobre a minha vida, como que eu ia vender um produto? Então, você como criador de conteúdo não pode ouvir. Sério, as pessoas que falam que você consegue crescer com o seu lifestyle, porque você também não quer viver de lifestyle. Você não quer viver de publicidade para sempre, você quer construir um negócio, você quer criar um negócio para você. E quando você fala sobre o seu estilo de vida, é insustentável fazer outra coisa. Eu vendia ainda, apesar de ter sido uma mentoria, eu vendia no perpétuo, então eu vendia todos os dias, estava à venda todos os dias.
E aí eu vendia uma por mês, uma a cada 2 meses, tinha um ticket de 297. E assim, era bom, era um complemento de renda, mas nada a ponto de sair do CLT e também não se comparava com o dinheiro que eu fazia criando conteúdo para marcas, que na época estava bem legal. E aí, eu lembro que eu comecei a falar sobre isso e as vendas começaram a aumentar. Então é muito importante que você tenha constância. Eu percebo que muita gente não tem sucesso na internet porque não continua. Então, muita gente no meu lugar venderia uma a cada 2 meses e falaria assim, não vale a pena o meu esforço, não vale a pena abrir uma turma, fazer uma mentoria com essas pessoas, perder o meu tempo, estudar, criar conteúdo todos os dias. Eu criava 2 conteúdos por dia no TikTok e no Instagram. Escolhi 2 redes sociais, isso é muito importante também. Escolha, não queira estar em todas. Esse é o meu primeiro momento no YouTube, esse é o meu 3º vídeo no YouTube, depois de 12 milhões de faturamento. Então não queira abraçar tudo de uma vez, escolha uma rede social e seja muito foda nela. 2 redes sociais no máximo, e seja muito foda nela, pra você ter mais constância, pra você conseguir produzir com mais facilidade, da forma que der. Só que eu acreditava nisso, porque a partir do momento que eu fiz a minha primeira venda, foi quando a minha chavinha mudou. E eu falei assim, cara, funciona. Sabe, eu não precisei fazer 1 milhão ou 100 mil. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu entendi que funcionava. Porque se teve uma pessoa que foi capaz de confiar em mim, eu conseguiria usar a minha comunicação, a minha narrativa e o que eu sabia para convencer outras pessoas e montar a minha tribo. No final de 2022 para 2023, eu lancei um produto, um curso, meu primeiro curso, que hoje a galera chama de low ticket. Na época eu tinha criado ele era um low ticket, que é um produto mais barato, ele era R$49, que foi do 0 ao Pro. E ele foi R$49, depois ele foi R$79, depois ele foi 197, depois 297. E aí eu comecei a vender muito no TikTok. Então cada vídeo que eu fazia no TikTok, eu fazia um pitchzinho ali no final, uma CTA, para as pessoas conhecerem mais. Se você quiser aprender mais com isso, mais sobre esse assunto, eu tenho um curso inteiro sobre isso. Que eu falava sobre criação de conteúdo, falava sobre tudo, né? Era um mix de coisas que existiam no marketing. Então era criação de conteúdo, roteiro, criar um produto digital, ser afiliado, eram várias coisas que eu fazia, as minhas diversificações de renda, eu tinha dentro desse produto. Eu criei um produto para falar sobre as minhas diversificações de renda. Então olha que interessante, eu também não documentava só o conteúdo, eu também eu também vendi aquilo que eu vivia. Então no curso eu também documentava o que eu estava fazendo. Se eu estava indo muito bem na monetização do TikTok, eu fazia um módulo sobre isso. Se eu estava indo muito bem no afiliado da Shopee, eu fazia um módulo sobre isso. Se eu estava indo muito bem nas visualizações dos meus Reels, eu fazia um módulo sobre isso. Então até na hora de vender, eu não criei aulas, eu documentei a minha vida. E aí foi quando aquilo começou a vender muito, muito. Muito, e assim... e eu pulei uma parte, perdão. Na época que eu tava fazendo essa mentoria O Poder da Influência, nem se comparava com a quantidade de dinheiro que eu tava fazendo como UGC e como influenciadora, criando conteúdo para as marcas, que eu já tava fazendo mais de 10 mil reais por mês. E aquilo pra mim era surreal. E aí, eu não tinha formado na faculdade ainda. E quando eu falei pro meu pai que eu queria sair do meu emprego CLT pra viver 100% da internet, ele me xingou muito, assim, ele não queria que eu fizesse isso, porque ele não acreditava que aquilo poderia se manter. E aí, mesmo assim, eu fui, e aí foi quando eu saí do meu CLT pra viver 100% da internet. E aí eu consegui fazer os 2 ao mesmo tempo, então eu acho que esse é o melhor caminho, você começar pelo caminho mais fácil e você ir construindo a sua base enquanto você faz dinheiro. Muita gente desiste porque começa a criar muito sem retorno, né? Então não tem retorno financeiro, tem muito trabalho, porque a criação de conteúdo ela dá muito trabalho, e não tem retorno. Então acho que você ir para um lugar que você já consegue faturar, mesmo que você não tenha base, enquanto você está criando uma, é um ótimo caminho, que foi o UGC. Foi quando eu comecei, eu olhei pro meu marido e falei assim, a gente já pode começar a construir nossa casa. E meu sogro, ele é construtor. E aí ele estava construindo essa casa que eu moro hoje. E aí ele ia construir para vender e a gente começou a investir o dinheiro. Então tudo que a gente ganhava, a gente colocava nessa casa e nessa construção. E o meu marido, na época, ele fazia Uber. Então ele fazia Uber para conseguir colocar dinheiro ali em anúncios, pra gente tentar fazer anúncios da mentoria, que deu muito errado, a gente não fez mais. E aí ele começou a me ajudar com outras coisas. Ele me ajudava a gravar, ele começou a ser o bastidor, ele começava a abordar as marcas pra mim, né, oferecendo meu trabalho como criadora de conteúdo, e aí a gente começou a fazer mais dinheiro. E eu lembro direitinho que cada dinheiro extra que entrava era uma felicidade pra gente. E aí, agora voltando pro 0 ao Pro, eu criei esse produto mais barato, que eu documentava tudo que eu tava fazendo, essas parcerias que eu tava fazendo.
E aí eu comecei a vender este produto, cara. E eu vendi esse produto por 49, né? E foi quando eu consegui isso aqui, ó. Até deixei aqui. Meus primeiros 100 mil reais na internet, que foi documentando a minha vida através de um produto digital. Durante esse processo também, eu comecei a criar conteúdo sobre o GC. Então, eu fui a pioneira do mercado GC aqui no Brasil. Fui a primeira pessoa a falar disso como uma profissão mesmo, de verdade. E comecei a criar muito conteúdo sobre isso, muito mesmo, e porque eu estava fazendo o GC. Eu tinha conhecido o GC nos Estados Unidos, estava fazendo o GC, estava fazendo dinheiro com isso e ia documentando também. E como era uma coisa nova, as pessoas ainda não conheciam, as pessoas gostaram muito disso, da ideia. Mas eu ainda não vendia nada sobre isso. O produto que eu tinha para vender era o Zero Pro. Consegui os primeiros 100 mil reais aqui e depois eu consegui o meu primeiro 1 milhão no Zero Pro. A plaquinha tá até quebrada. Então eu gravava as aulas, o Pedro editava. Eu lembro que tinha várias aulas assim que o Pedro aparecia no fundo, que o cachorro latia. Era algo bem caseiro mesmo, eu gravava com o meu celular. E aí a gente... foi quando a gente começou a tentar fazer tráfego de novo, e aí começou a dar certo, porque era um produto mais barato. Começou a funcionar, o Pedro era gestor de tráfego, ele fazia... Uber para poder pagar esses investimentos em tráfego, e a gente começou, e eu criava muito conteúdo para poder também aumentar a minha base. Quanto mais constante, eu entendia que quanto mais constante eu era ali na internet, mais pessoas eu conseguiria atrair para minha tribo. Durante o processo que eu estava vendendo o Zero Pro, que era um conteúdo de marketing de uma forma geral, eu estava muito focada no UGC. E eu entendia que existia uma demanda reprimida do UGC. Porque a vida inteira as pessoas elas acreditaram na vida perfeita dos influenciadores e acompanharam a vida perfeita dos influenciadores. Sempre foi algo muito inacessível. Os eventos, as parcerias com marcas. E o UGC é você viver uma vida de influencer, ganhar os recebidos, ser paga por isso, sem precisar ser um. Sem precisar se expor, sem precisar ter seguidores. E aí eu comecei a atrair um grupo de pessoas que queriam muito ter essa experiência. E muitas pessoas começaram a ter resultado com o GC antes mesmo de aprender sobre ele. E aí a gente começou a criar um movimento muito grande sobre o GC. Eu falei, cara, eu vou criar um produto sobre o GC. E aí, quando foi ali em 2023, mais ou menos ali em agosto, eu criei o meu produto do GC. Eu ensinava as pessoas comuns a se tornarem um GC. Um pouquinho antes, no Zero Pro, como eu falava muito sobre criação de conteúdo e as pessoas já tinham resultado, as marcas começaram a me procurar. E falar, Rafa, se você está ensinando as pessoas, eu quero contratar seus alunos, né? Porque se eles estão aprendendo alguma coisa, a chance deles fornecerem resultado para mim, como marca, é muito maior. E aí eu criei um Instagram privado, chamava Seu Influencer, era um Instagram fechado. E aí eu soltava as oportunidades. E as alunas que participavam desse Instagram comentavam o que tinham interesse. E as marcas também tinham acesso. E as marcas escolhiam ali pelos comentários. Depois disso, quando eu estava criando o meu produto de UGC, já estava montando a minha base, falando que o meu produto estava chegando, né? E deixando as pessoas animadas, eu recebi um e-mail de um cara que estava começando também nesse mercado de tecnologia. E ele queria me usar meio que como case. Ele queria me ter como case. Queria desenvolver uma plataforma para mim por um valor mais acessível, porque eu não tinha dinheiro para pagar nem a pau uma tecnologia dessas. Então, por um valor muito pequeno, eu consegui criar uma plataforma, né, que a gente já fazia isso dentro do Instagram. Sempre sonhei em ter uma plataforma, sempre falei sobre isso, porque eu sempre divulguei outras plataformas, então eu sempre sonhei em ser essa pessoa que conecta a marca e o criador. Sempre gostei mais de ser empresa do que criador, de fato. E aí eu conversei com esse desenvolvedor. No início eu achei que era um golpe, que eu tava caindo num golpe, mas deu certo. No início, ninguém queria participar. Nenhuma marca queria participar, nem as marcas que participavam do Instagram queriam participar da plataforma. Olha que curioso. E aí foi quando eu pensei que tinha tudo dado errado, porque a plataforma ela tinha muita permuta na época, né, não tinha pagamento e tinha poucas marcas, às vezes entrava uma marca por mês. As marcas não estão acreditando no GC, as marcas não estão confiando no GC, e aí foi quando eu tive uma crise de identidade muito forte de ter saído do Zero Pro e entrado para o GC. E eu falei assim, eu tive um certo arrependimento, porque eu pensei assim, nossa,
É um mercado que ninguém conhece, é um mercado que eu tô falando sobre isso sozinha, tinha eu e mais uma pessoa que era maluca, falava sobre isso. É um mercado que tem 2 pessoas falando sobre isso e a gente não vai conseguir crescer esse mercado. As pessoas que faziam parte da comunidade me ajudaram muito nesse processo e eu comecei a abordar um monte de marcas e eu tinha que explicar todo segundo o que era o GC. Eu não sei quantas reuniões eu fazia por dia. Eu começava meu dia às 6 horas da manhã, terminava meia-noite, eu ficava o dia inteiro fazendo reunião com as marcas, explicando a mesma coisa. A gente conseguiu uma, e aí essa outra indicou para uma amiga, e aí veio outra. E de uma campanha que a gente tinha por mês, a gente começou a ter uma por semana. E aí, de repente, assim, eu nem sei quando foi o ponto, a virada de chave, mas com muita constância, com muita fé mesmo, assim, e muita criação de conteúdo, muita elevação de nível de consciência e muito movimento, né, por parte de todo mundo, não só por mim, mas as pessoas também falavam sobre isso, os alunos, as pessoas que estavam testando esse projeto, todo mundo começou a documentar, e aí a coisa foi ficando verdadeiramente grande, e aí a demanda pelas marcas foi crescendo, uma foi indicando a outra, foi saindo notícias, e o GC chegou com tudo, tanana, e isso ajudou muito o crescimento. E aí a gente começou a ter marcas gigantescas assim na plataforma, a nossa primeira marca grande foi a Maquiê, e aí ela soltou como permuta também. E aí a Maquiê abriu algumas portas para outras empresas também. A gente fazia 100% gratuito, né? A marca entrava de forma gratuita, não pagava nada pra gente, porque a nossa monetização, ela vinha do criador de conteúdo que aprendia tudo sobre o GC, que era o mercado de educação, e a gente quis ir contra tudo o que acontecia no mercado de educação na época. Porque o mercado de educação na época só vendia curso, e a gente entendia que as pessoas não queriam mais isso, sabe? Que elas queriam, de fato, algo que pudesse ter resultado com este produto. Então a gente começou a criar, a gente criou essa plataforma por causa disso. No início ela era super enxuta, uma tecnologia super fraca, mas que funcionou. E aí a gente começou a crescer. E com isso eu comecei a aumentar os nossos colaboradores, então a gente já começou a ter mais gente para o suporte. E olha que interessante, passou-se um tempo, e aí com muita constância, a gente chegou nesse marco aqui, ó. 5 milhões de faturamento. E aí foi quando eu entendi que eu estava no caminho certo. E aí foi quando eu entendi que, eu estava liderando um movimento aqui, literalmente uma nova profissão, e que as pessoas precisavam mesmo do meu esforço, sabe? Da minha constância, do fato de eu ir para os lugares. Então eu comecei a ir para tudo que me chamava. A gente teve um sócio, que foi o Jonas, que foi um querido, ajudou muito a gente, foi muito interessante ter ele no time, porque ele trouxe uma visão de que eu tinha um negócio, e eu não entendia que eu tinha um negócio em mãos. Um negócio muito grande, com muito dado, com muita tecnologia depois, né, que foi melhorando, e com muitas pessoas ali, e muito movimento acontecendo de todos os lados. E aí foi quando eu comecei a ver a SEO Influencer, que é a plataforma, como um negócio também à parte, além da parte educacional. E aí ele me ajudou muito a abrir essa mente, sabe? E aí foi quando eu comecei a colocar mais energia na SEO Influencer. E aí as coisas começaram a crescer. Muito. E hoje a gente tem marcas gigantescas. Foi a primeira plataforma UGC do Brasil, hoje é a maior do mundo. E ela não tem só trabalhos, né? Ela tem trabalhos, experiência, comunidade, rede social própria, um monte de brincadeiras. É uma plataforma muito legal. E hoje a gente tem marcas gigantescas como Bold, como Yves Saint Laurent, Amo Beleza, Calvin Klein, Lancôme, Vela, enfim, já teve Natura, já teve Jequiti. Então, muitas marcas gigantescas. E aí começou a surgir uma nova demanda, sabe? Que foi assim, as marcas, elas podiam entrar de graça, mas elas faziam tudo, né? Elas cuidavam das campanhas e tudo mais. Só que teve marca muito grande que não tem condições, né, de colocar um time para poder gerenciar isso. Até por desconhecer o UGC. E aí eles começaram a falar, Rafaela, a gente quer o seu time para gerenciar a nossa campanha. E aí foi quando a gente abriu mais um braço de negócio, que foi um sistema de agência, onde a gente agenciava a campanha. E aí a gente tem pessoas específicas para isso, né? Que não sou eu, obviamente, também não tem esse tempo, mas são pessoas específicas para isso que cuidam da campanha. Então, ao invés de ir para as plataformas tradicionais, criadas por pessoas de terno e gravata e que não entendem de conteúdo, eles vieram para uma plataforma de uma creator,
de uma pessoa que é conteudista, de uma pessoa que é creator first, que sou eu. Então, como eu sou uma criadora, eu sempre valorizei muito o criador. Então, quando essas marcas chegam e a gente tem um cachê maior na plataforma, quando esse cachê maior existe, é porque a marca está pagando a gente no sistema de agência, então a gente tem um lucro um pouco menor para colocar um cachê um pouco maior também. Mas é um sistema que tem crescido muito nos últimos tempos, e aí a gente conseguiu um outro marco, que foi este aqui, que foi 10 milhões de faturamento. E isso aqui em um ano, né? Então a gente teve basicamente 10 milhões de faturamento em um ano, assim. Foi incrível, e aí fora a parte da agência. E aí a gente começou também a olhar para a plataforma como um negócio, e como eu adoro essas plaquinhas, eu tenho espalhadas aqui, a gente começou a criar também nosso próprio branding. Então hoje as creators, né, da plataforma que fecham 20 campanhas, elas ganham essa plaquinha de 20, as que fecham 50 ganham essa plaquinha de 50, e as que fecham 100 ganham essa plaquinha de 100. E a gente envia em formato de press kit dentro dessa caixa. E aí uma das estratégias que eu faço no meu infoproduto para vender muito, hoje a gente tem picos, né? É claro que tem vezes que vende mais, mês que vende menos, mas a gente tem mês que a gente vende 1 milhão, tem vezes que a gente vende 700 mil, tem vezes que a gente vende 600 mil, tem mês que a gente vende 400 mil, e faz parte quando você tem uma empresa, vamos dizer assim, mas até 2 anos atrás eu era CLT, gente, ganhando R$2.000 por mês. E hoje eu e meu marido, a gente teve a vida completamente transformada, começando um negócio através de criação de conteúdo. Então o que eu tenho para te falar hoje é o seguinte: acredite em você, tenha constância, esse é o principal. Pode parecer óbvio, mas você só vai conseguir se você tiver constância. E eu sinto que o mercado digital é para todo mundo, porque eu não sabia que era para mim, sabe? Então hoje, assim, eu sei que tem muito guru chato na internet que te faz acreditar que ficar milionário é muito fácil, e eu não acredito nessa ideia de que ficar milionário é muito fácil. Não é fácil, mas hoje é mais acessível, vamos dizer assim, é mais prático, hoje é mais possível, né? Acho que eu achei a palavra certa, é mais possível, por causa da internet. Porque volta ali no tempo do seu pai, da sua mãe, alguns anos atrás, para você conseguir fazer 1 milhão, por exemplo, você precisa ter uma loja, uma fábrica, um monte de colaborador, ter um espaço físico, muito investimento. E hoje com a internet as coisas se tornaram mais simples. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, é encontre o mercado que é um oceano azul. Um mercado que tem uma oportunidade para você entrar e ser referência nisso, né? Então, a gente tem, por exemplo, até o próprio TikTok Shop, que começou agora. Então, sei lá, será que não compensa você focar no TikTok Shop e começar a falar sobre isso, documentar a sua experiência? Então, encontrar um mercado que seja muito bom e explorar isso ao máximo, ter o seu nicho, o seu tema, aquilo que você vai ser reconhecido por isso, porque hoje eu posso gravar em diferentes formatos. Eu posso gravar conteúdo em tela verde, eu posso gravar conteúdo pela câmera, eu posso gravar conteúdo pelo celular, independente do formato que eu grave meu conteúdo, eu ainda sou reconhecida pelo meu tema. Então, para mim, o mais importante hoje não vai ser o formato que você vai gravar, não vai ser o tipo de vídeo que você vai criar, não é a câmera que você vai usar, mas o seu tema que você tem para dizer para as pessoas, o que as pessoas podem aprender com você, a sua visão de mundo sobre aquele tema. Eu acabei de te passar uma visão de mundo que eu tenho sobre nicho, por exemplo. Se você concorda comigo, você provavelmente pode fazer parte da minha comunidade, porque você vai literalmente ter uma pessoa que fala aquilo que você pensa. Entende? Então a comunidade é isso, a comunidade é quando você se torna um líder e você fala por outras pessoas. As pessoas pensam a mesma coisa que você, mas as pessoas não falam e te veem como líder. E assim, a comunidade para mim não é quantos seguidores você tem na internet, nem quantos comentários você tem nas suas fotos, mas quantas pessoas você consegue levar para fora disso. Então hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que participam da plataforma, que estão lá todos os dias. Hoje, se as minhas redes sociais acabassem, eu ainda teria uma rede social própria, que foi a que eu desenvolvi. E que todo mundo que está nas minhas redes sociais e que todos os alunos estão também na tecnologia, que é a nossa plataforma, que foi desenvolvida. Então isso para mim é comunidade. Não é só quantos likes você tem. Porque ser bom no Instagram não significa nada, não significa que você vai vender. Você ter muitas visualizações não significa que você é um bom vendedor. Inclusive, as pessoas que mais vendem hoje no digital não são as pessoas que têm o maior engajamento do mundo. Então, a primeira dica é você encontrar um mercado mais simples para você introduzir na internet. Eu recomendo, inclusive, o GC, que você não precisa ter dinheiro, nem comunidade, nem investimento, nada.
E aí você sentir o peso do que é ter constância, entende? Do que é precisar fazer coisas que você não está acostumada, que é sair da sua zona de conforto, que é você começar a dominar a habilidade de vídeos, dominar a habilidade de gravar, de editar, de se expor um pouco mais. E aí você vai pro GC porque você já fatura sem ter seguidores. Só que ao mesmo tempo você pode ir começando a construir a sua base. E essa base te permite depois parar de vender, né, a audiência, que é o que você faz quando você é uma influenciadora, por exemplo, e começar a vender para a sua audiência, encontrar algo que você possa vender. Por isso que é importante você ter um segmento. Como é que você vai vender seu estilo de vida para alguém, né? Mas se você tem um tema, isso te permite fazer dinheiro na internet com mais assertividade, de forma mais concreta e mais rápida. E aí você depois começa a pensar em formas de vender isso. Pode ser uma newsletter, pode ser um produto mais barato, um infoproduto, pode ser um template, pode ser um checklist, pode ser um produto físico, que você pode começar uma loja, uma marca, por exemplo. Então, quando você tem uma base, uma construção de comunidade, você consegue ter uma possibilidade gigantesca que você consegue vender e que você consegue faturar. Meu último projeto também foi um lançamento de um desafio que a gente teve, foi o Renda Extra na internet. E foi o meu primeiro lançamento, porque tudo isso aqui foi via perpétuo. Eu não sou uma pessoa que mora em São Paulo, eu não quis mudar de cidade. Eu ainda tenho os mesmos amigos e eu valorizo muito isso. Então, uma das coisas que foi muito bom na minha jornada é que você não precisa ter uma jornada extremamente cansativa, sabe? Para você conseguir fazer dinheiro na internet, você não precisa estar em São Paulo, você não precisa estar em Alphaville, você não precisa de networking no início, você só precisa de constância, de um tema, naquilo que você acredita, documentar isso e procurar uma forma de vender para essas pessoas. Então, essa é a minha história e foi assim que eu cheguei num negócio de 12 milhões de reais por ano em pouquíssimo tempo no digital. E eu sempre ouço falando assim, as pessoas falarem assim, Rafaela, isso é tão incrível porque às vezes para a pessoa conseguir, né, essa quantidade de faturamento, 10 milhões, 12 milhões, principalmente na Hotmart, as pessoas precisavam ficar ali 3 anos ali no digital, 4 anos, 5 anos, e a gente conseguiu isso basicamente com um ano e meio, 2 anos. Então é muita gratidão, mas eu acredito que eu fiz as coisas da forma certa, né, com muita honestidade, continuei aqui na minha casa, perto da minha família, dos meus amigos, tendo uma qualidade de vida incrível, cuidando da minha saúde. Então, para mim, isso aqui, esses 12 milhões de reais aqui, o dinheiro não é para comprar coisas de luxo. Você nunca vai me ver ostentando nas redes sociais, mas para mim o luxo mesmo é ter tempo, sabe? Então, é conseguir acordar de manhã, a hora que eu quiser, é conseguir ter tempo para ficar com a minha família, com os meus amigos, fazer um aniversário, enfim, conseguir morar no campo, né? Então eu moro aqui em Minas Gerais, do lado é tudo mato, então eu acordo com o som dos pássaros. E isso para mim, na verdade, é luxo. O luxo para mim é essa qualidade de vida e que muitas pessoas abrem mão ou acham que precisam, né, abrir mão dessa qualidade de vida para poder, de certa forma, criar um negócio. Então, é isso. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso e se inscrevam no canal